A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito da palavra do Senhor. E hoje o assunto que vamos discutir hoje é um pouco curioso, onde as pessoas interpretam de forma que às vezes não é coerente com a palavra de Deus. A pergunta é, até os dias de Noé, até os dias do dilúvio, tinha chovido? Ou não havia chuva na terra naqueles tempos? Vamos ver o que a Bíblia nos responde a esse respeito. Nós observamos aqui que em Gênesis capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: estas são as origens do céu e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Essa aqui é uma informação de um tempo que passou. Essa aqui é uma colocação do autor que Moisés fala como aconteceu, como foi. E não podemos arrastar isso para o presente. Observa no versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não tinha brotado, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Nós temos a formação da terra, e uma terra pronta, mas uma terra vazia, onde Deus cria o homem agora, planta um jardim. Observa aqui, formou o Senhor Deus, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. Aqui Deus pega em meio a uma terra vazia, onde a vegetação não havia brotado porque não tinha havido chuva, mas Deus planta um jardim e coloca o homem no jardim. Entenda que por fora desse jardim, o que nos aponta a Bíblia aqui é que era terra vazia, porque Deus não tinha feito chover e não havia homem para lavrar a terra. Esses são os motivos que a terra estava vazia. O Senhor não queima a etapa, mas nós observamos aqui no versículo, capítulo 3, no versículo 20, 23 diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora formado. Então nós temos aqui agora o homem, já depois da queda, do lado de fora do jardim. Então nós não podemos ligar essa passagem aqui agora à nossa pergunta: tinha chovido? O versículo diz aqui que não tinha homem para lavar a terra, nada tinha brotado porque não tinha havido chuva, e o Senhor não tinha feito brotar nada porque também não tinha homem para lavar a terra. A vegetação, os pastos não tinham brotado porque não tinha chuva. Se nós entendemos aqui que há uma necessidade da chuva para que seja brotada as plantas, a pergunta é: se nos dias de Noé ainda não tivesse chovido, o que os animais comiam? Noé fez a arca de quê? Se as árvores cortadas que Noé usou para compor a arca necessitava da chuva para brotar, Abel ofereceu um cordeiro ao Senhor. Esse cordeiro comia o quê? Observa no versículo 4, no versículo 5 aqui do capítulo 2. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não tinha brotado, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homens para lavrar a terra. Agora o homem é jogado para fora do jardim, colocado fora do jardim para lavar a terra. E a terra agora já está com os rebanhos, homem para pastorear. Há necessidade da chuva, porque sem a chuva não viria a plantação. Então nós temos que entender, fica bem claro para nós na Bíblia aqui, que até os dias de Noé, o dilúvio, talvez não tinha tido ainda uma tromba d'água, um ciclone, uma tempestade dessa maneira, devido à condição perfeita, o clima ser um clima perfeito, o homem ainda não ter agredido o meio ambiente. Podia não ter havido sim uma tempestade, mas a chuva, o ser humano era incapaz de habitar sobre a terra sem a chuva. Portanto, meu querido irmão, à luz da Bíblia Sagrada, Noé fez uma arca de madeira, porque já tinha chovido, a árvore tinha brotado. O sacrifício que era oferecido de animais, porque os animais dependiam do pasto, o pasto dependia da chuva, o Senhor já tinha feito chover sobre a terra. Essa é a informação que nós conseguimos obter da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, meu querido.